Voltamos aqui na TV Diário, o programa Na Dose Certa com o Dr. Lauro Itajaí. Nós já falamos um pouco sobre os cuidados, né, no pré-natal, no iniciozinho do nascimento. O Lauro falou muito bem da primeira vacina, que é o leite materno, mas depois que começa a crescer a criança, ela volta no pediatra na primeira semana, na segunda semana de nascido. Como é que é isso, Lauro? Quanto tempo a criança deve voltar? A criança deve voltar, né, entre o 10º e o 15º dia de vida. O teste do pezinho é feito quando? De preferência na primeira semana. Na primeira semana. A criança já sai da maternidade e já vai com o pedido do teste do pezinho? Na maternidade é feito a vacina contra a tuberculose, BCG, e da hepatite B. Né? Então, uma coisa que a gente gosta também de pontuar é o seguinte, que existe uma coisa chamada puericultura. O que é isso? Um nome bonito, né? Puericultura, um nome bonito, né? Puericultura é o acompanhamento mensal da criança. E o que é esse acompanhamento mensal? Não é chegar lá dizendo assim, que gracinha, bilu-bilu, parece com o papai, com a mamãe, não. Este acompanhamento, nós estamos vendo o quê? O desenvolvimento psicomotor da criança. E a cada mês faz diferença, né? Faz muita diferença, tá entendendo? E existem uns marcos para cada mês? Existem uns marcos para isso, porque se a criança não alcança determinados marcos em certo período, eu tenho que investigar. Então, por isso que é importante o acompanhamento mensal, para ver se realmente a criança está crescendo, se ela está engordando. Às vezes a mamãe não aprendeu a dar direito o mamar para a criança, você tem que orientar, tá entendendo? Ah, meu filho não engordou e tal. Não, vamos ver o que está acontecendo. Sempre lembrando que o neném nasce inchadinho, porque o rim não funciona. Depois, nos 10 primeiros dias de vida, ele desincha. Quando desincha, ele perde peso. Aí a mãe fica desesperada porque ele perdeu peso. Ele não perdeu peso, né? Ele simplesmente está no normal, né? E esse acompanhamento de puericultura bem feito dá essa tranquilidade para a mãe. Dá essa tranquilidade para a mãe. E o pediatra orienta as mães nas vacinas. As vacinas são outra coisa. A primeira vacina, como você bem disse, que é o leite materno, é uma coisa natural, vacina natural, que ninguém conseguiu fazer e nem vai conseguir fazer igual, né? E as outras vacinas contra as doenças mais comuns na infância, né? Então, cada mês tem um tipo de vacina, essas mães têm que saber quando, para que serve, tem que saber, a mãe tem que saber, tem que vacinar seu filho, mas para quê? Essas vacinas, elas são dadas na rede pública? O primeiro ano de vida, todinho, todas as vacinas importantes tem na rede pública. Isso é importante ser dito, que é para as mães ficarem tranquilas. A vacina de difteria. Pode ser feito também num outro ambiente, se for o caso. Aí é critério. É critério, mas pode e deve ir na rede pública, que é um serviço muito bem estruturado, muito bem feito. Tá entendendo? É de confiança, é uma coisa espetacular, tá? E tem todas as vacinas, vamos proteger todas. Então, todas as crianças têm vacina, só não vacina quem não quer. Uma dúvida às vezes frequente é o seguinte, a mãe tem a sua carteira de vacinação e está direitinho, e aí aparecem essas campanhas de vacinação. Ela precisa de ir na campanha de vacinação, ou se ela tiver com a carteirinha direitinho? Como é que funciona isso? Não. Teoricamente, se você tem uma carteira, você está vacinado. Mas quando você tem a campanha, é porque existe uma necessidade de reforço dessa vacina. Está entendendo? Como o Brasil é um país de dimensão continental, então o sujeito entra para todos os portos, vem gente do mundo inteiro, né? Por exemplo, na África ainda se existe poliomielite. Imagine se vê alguém de lá para cá carregando o vírus da polio. Está entendendo? Então, por isso, está na hora da gente fazer um reforço, né? Não é que essa criança foi mal vacinada, não. Ela está sendo sempre bem vacinada, mas existe uma necessidade de um reforço, né? E sempre orientado pelo Ministério da Saúde. Não sou eu, nem você, nem ninguém. É o Ministério da Saúde, não. Está na hora da gente fazer um reforço para acabar... Tem um outro tipo de informação que nós não possuímos. Exatamente. Ou então, e para acabar definitivamente, como tipo, sarampo, acabou o sarampo, poliomielite... A cachumba não acabou ainda não. Cachumba ainda não, ainda tem ainda. Na semana passada ainda tive aqui 2 pacientes com cachumba aqui. E a tal da catapora, Lauro? Nem me fale. Você sabe com que idade que eu fui ter catapora? Com 32 anos. Nossa. Eu passei para os meus filhos, 32 não, 30 anos. Eu passei para os filhos da catapora. Não, eu tive rubéola com
34 anos. Antigamente, muito antigamente, as nossas mães, né, da nossa idade, assim, quando eu era pequeno, pegavam, né, já tinha uma criança com rubéola, já botava tudo junto para pegar, acabar esse problema. Hoje em dia existe a vacina, né? Então já quando você faz 1 ano de vida, você tem a antiviral. Já é uma coisa que já mais difícil. Mas antigamente, eu estou falando disso por causa do folclore. Folclore, não, é verdade, junta. Na catapora também, eu vou juntar, vou para casa de fulano para ver se esfrega lá, para ver se pega. E não pega, né? Antigamente existia também um outro cuidado, não é cuidado a palavra que eu quero dizer, mas existia também a ama de leite, né? A mãe não achava que o leite não estava muito bom e dava para a vizinha, para continuar a amamentação. Hoje isso ainda é indicado? Não, é um grande perigo, né? Você não sabe quem é, você não sabe se é uma pessoa que tem uma doença, ela pode ter uma doença transmissível, tá entendendo? Então não se faz, isso é um... Eu estou tocando nesse assunto você pode fazer, isso, às vezes é dúvida do nosso telespectador. A ama de leite, mas o banco de leite é uma realidade. As mães podem doar o leite para uma outra criança, mas ele vai passar por um sistema de uma seleção, uma pasteurização, ele vai ser analisado para ver se está tudo bem, para ver se ele tem condições de ser, né, ofertado a uma criança que necessita. Que necessita e que a mãe não tem condição. Exato. Aí são situações diferentes. A ama de leite para o banco de leite, né? Na puericultura, além da vacinação, tem mais alguma coisa assim de cuidado que você quer transmitir para os nossos telespectadores? A gente sempre orienta os pais como nós vamos orientar os nossos filhos, né? Por exemplo, a partir do 6º mês nós introduzimos a papinha de legumes, né? Então eu explico como é feito, né? Aonde você vai fazer, aonde você vai dar o leite, nada de colocar uma televisão na frente da criança, nada de colocar um DVD. Então para essa criança já saber, este lugar é o lugar de comer, este lugar é o lugar de se divertir. Porque ela não sabe, você vai para a sala, está vendo televisão e estou comendo, então ela não sabe se ali é para comer ou ver televisão. Então ali você já começa a definir a personalidade da criança. Aqui é o lugar de comer, ali é o lugar de brincar. Infelizmente nem todos os pais conseguem fazer isso. Por quê? A criança vai crescendo, ela sabe que na mesa ela vai comer, ali ela vai estudar, você está entendendo? Então já começa a ter... E a hora de dormir? A hora de dormir. O grande problema aqui é que às vezes você tem, infelizmente, por exemplo, um pai que chega tarde. O pai quer ver o filho. Se o cara é médico, né? Lógico, não vai chegar cedo em casa nunca. Ou outro, não, o pai vai chegar em tarde, coitado, ele quer ver o filho. Pô, primeiro filho, eu quero ver meu filho. Quer brincar com ele. Brincar com ele. Tá meia-noite, o cara tá brincando com o filho, entendeu? É dele, entendeu? Você não pode falar para o pai para não fazer. Mas está errado. Porque essa criança vai dormir mal, vai acordar tarde, está entendendo? Mas são situações que você não pode interferir, né? A gente procura explicar que a criança tem que dormir, tem que ter um bom sono, por quê? Porque quando nós dormimos, o nosso metabolismo cai, diminui. O que é isso? Nós freamos a nossa atividade, né? E na criança, quando você freia essa atividade, é aí que o hormônio do crescimento atua. Verdade. A criança cresce dormindo. É o sono noturno, que é diferente do sono diurno, né? É muito diferente. Tanto que quando a gente dá plantão, a gente trabalha às vezes a noite inteira, no dia seguinte está meio torto. Por quê? Porque nós não fomos feitos para trabalhar à noite, mas nós temos que trabalhar à noite, temos que dar plantão, não é verdade? Então, no dia seguinte está meio assim, meio torto, raciocinando bem, é claro, né? Mas saímos do nosso tipo de vida. E a criança é a mesma coisa. O hormônio de crescimento ele é atuante à noite. Justamente porque de dia o nosso metabolismo não arreia de todo, né? Não diminui de todo, é mais à noite. Então, por isso, a importância de um bom sono. Quando eu não tenho um bom sono, olha a puericultura, eu tenho que pesquisar. Será que essa criança tem algum problema? Será que a criança pode vir a ter algum problema no futuro? Será que a criança que agora com 7, 8 meses, às vezes eu posso ver, será que é um possível hiperativo? Então tudo isso a gente já começa a ver durante essa puericultura
conversando com a mãe, trocando ideias, né, e explicando sempre o que é feito. Esse tipo de orientação é muito importante, porque uma das reclamações recorrentes é que as crianças trocam o dia pela noite. Pela noite, é verdade. E aí o sofrimento não é só da criança, como da família toda. Da família toda. E a criança, porque só quer mamar de noite. Não é que quer mamar de noite, a criança está sempre querendo a mãe. Sim, é o né? Nós pais estamos sempre de lado, né? Mas a mãe ainda bem, né? Porque a mãe tem lá o peito e ela sente aquela necessidade do calor humano, aquela proteção, né, que ela tem, entendeu? Isso também é importante para o desenvolvimento intelectual da criança, psicoafetivo da criança. A gente fala de amamentação e aí você falando da amamentação à noite, eu me lembrei de uma coisa. Você acha que é certo a mãe amamentar na cama? Deitada na cama? Não, não é correto. Né? Que existe um perigo muito grande, né, dessa criança, né, engasgar e ter consequências mais drásticas. Ou mesmo até da mãe dormir, né, em cima, né? Mas a criança pode engasgar, pode fazer uma regurgitação deitada, né? A criança não pode, né, não pode mamar deitado. Né? Então a gente fala, não deve. Então você não deve, mas pode. Não pode. Então a gente tem que ser, às vezes, categórico, né? Não pode por causa disso. Né? Tem que explicar. Né? Cabe ao profissional de saúde sempre explicar aquilo que pode acontecer. Né? Então a gente tem que, às vezes a mãe fica meio assim, né? Puxa vida, às vezes, mas eu estou cansada. Com conhecimento familiar, né, de que pode ser feito isso, pode ser feito aquilo. Porque eu fazia, porque minha avó fazia, minha bisavó fazia, mas às vezes deu sorte, né? E às vezes a gente deve a orientação justamente para evitar esses problemas desagradáveis. Com certeza. Né? É verdade. Vamos para mais um. Desculpe, Lauro, você ia falar alguma coisa? Não, é só para. Essa puericultura, só para fechar, né, a puericultura é até um ano, não, porque um ano a criança. O que é o desenvolvimento? Só para explicar, né, que a criança nasce, nós nascemos, né, com uma imaturidade neurológica. Né? Então, com o passar dos meses, nós vamos desenvolvendo o nosso sistema neurológico psicomotor. Então, o que é isso? É a criança que sustenta a cabecinha, é a criança que já senta sozinha, engatinha, fica em pé e anda. A criança que fala, balbucia, conversa. Então, este é o desenvolvimento neurológico que, no final do primeiro ano de vida, está praticamente pronto. Né? Então, aí sim, vem uma segunda etapa de prevenção, mas uma etapa assim, não tão rígida como o primeiro ano de vida. Está entendendo? Que a gente vai falar depois do nosso intervalo, então.